Amém? Amém. Apocalipse 1, a partir do 9, lemos assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada estrela de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Quem aí, se visse uma coisa dessa, ia cair também? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, revela os mistérios que o Senhor tem para essa igreja. Revela, Pai, o mistério dos 7 candeeiros de ouro, dos anjos, meu Pai. Nos ajude aqui a entender a visão que o Senhor tem para nós. Clareia, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse curso que nós estamos tendo nessa série de mensagens, a gente deu o nome de Visão de Deus para a Igreja Local. Algumas coisas nesse curso são para qualquer igreja local. É ensino geral da Bíblia a respeito do que é a igreja local. No ano passado, nós passamos uma boa parte do ano só com Deus nos ensinando a respeito disso. O que é a igreja que Ele sonhou? O que é aquilo que Ele queria quando Ele falou sobre essa pedra edificarei a minha igreja? E nós passamos aí vários momentos no ano passado, principalmente nas quartas-feiras, aprendendo de Jesus o que Ele queria que nós fôssemos, porque tem muito mais a ver com aquilo que nós somos do que com aquilo que nós fazemos. E esse curso tem a ver com a visão de Deus para a nossa igreja, para a igreja local de uma maneira geral, mas em alguns momentos nós teremos coisas muito específicas para aquilo que você está vivendo, para aquilo que nós, aqui nessa realidade, nós estamos vivendo. Então esse curso, o propósito dele é esse, e ele se destina a qualquer crente, porque nós somos chamados, como a gente aprendeu na semana passada, a viver em igreja, a viver como igreja, e saber o seu papel no reino de Deus é uma coisa fundamental. Se você perdeu a aula número 1, já está lá no canal, tá bom? Não deixa de assistir, porque é uma sequência de ideias. Para você conseguir compreender bem a próxima, você precisa dessa de hoje. Para entender bem realmente essa de hoje, aproveitar bem, você precisa da anterior. É claro que se você perdeu a anterior, você vai conseguir também aproveitar muita coisa de hoje. Mas a sequência de ideias, alguma coisa pode ser que você perca, amém? Nós lemos um texto profético. Nós lemos um texto de um tipo de literatura profética, que é aí o livro de Apocalipse. E meus irmãos, quando a gente lê essas coisas, eu sei que muitos ficam um pouco confusos, porque imagina você, nós temos alguns irmãos aqui que são desenhistas, né? Imagina você tentando desenhar Jesus, com a cara e a cabeça branca, um cinto no peito, ele abre a boca, sai espada, e a cara dele, apesar de ser branca, brilha como o sol. É impossível de se desenhar. A literatura profética, a gente vai encontrar muita coisa desse tipo.
Tem gente que apela e faz uma varredura na chamada literatura apocalíptica, que era moda nessa época, para tentar explicar algumas coisas. Irmãos, eu não vou muito por essa onda, porque eu sei que a literatura apocalíptica realmente existiu, não é? Nesse período, foi moda nesse período, mas ela surgiu imitando textos proféticos originais, textos proféticos autênticos. Então eu pergunto para você, se Apocalipse está baseado nessa literatura que existiu, a original que essa literatura existiu, que é, por exemplo, o livro de Daniel, os profetas do Antigo Testamento, estão baseados em quem? Não estão baseados em nenhuma outra literatura, é aquilo que o profeta recebeu de Deus. E se eu posso dizer isso do livro de Daniel, por exemplo, eu posso dizer também do Apocalipse. A gente precisa entender o que é a linguagem profética. E antes de explicar para vocês o mistério dos 7 candelabros de ouro e o mistério dos 7 anjos, você precisa entender como é que funciona um texto profético. Porque quando você começar a receber profecia, você precisa também ter esse entendimento. O que nós temos é a seguinte situação: nós estamos no mundo material, mas nós somos espírito. Amém? Você é um espírito. Nós temos contato com o mundo espiritual. As realidades celestes, as realidades espirituais, elas não funcionam dentro da mesma lógica do mundo material. Você está acostumado a perceber o mundo pelos seus 5 sentidos: audição, visão, paladar, tato, olfato. Você percebe o mundo dentro de 5 sentidos. E dentro desses sentidos, você percebe o mundo em 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Agora imagina você se ver no meio de uma situação em que você não tem exatamente esses 5 sentidos, e você não está preso a 3 dimensões, sabe Deus o que tem lá. E você recebe informações dessa realidade tão acima da sua capacidade, inclusive mental, e você precisa fazer uma tradução dessa realidade para a realidade daqui. Digamos que a Dâmila deu uma voltinha no mundo espiritual. Deus revelou, abriu alguma coisa da presença dele, e ela começou a ver uma porção de coisas que é impossível de se colocar em 3 dimensões. Coisas que é impossível de se descrever com os sentidos humanos. O que vai acontecer com ela? A alma dela vai ter que fazer uma tradução. É parecido com aquilo que acontece quando a gente sonha. Ela vai precisar fazer uma tradução para que a alma humana dela consiga entender, e os irmãos também. Então você vai encontrar umas viagens muito doidas na literatura profética. E apareceu um carneiro, e nesse carneiro apareceram não sei quantos chifres, e nesse chifre tinha um chifre maior, que saiu outro chifre, e um chifre virou para o outro e começou a falar não sei o quê. Viagem. Mas cada uma dessas coisas carrega um significado. Vocês estão achando engraçado? É porque vocês estão lendo lá, né? Entenderam agora, os jovens estão estudando aí o livro de Daniel. É essa viagem aí. Irmãos, cada uma dessas coisas tem um significado. E olha, Jesus aparece de uma forma extremamente simbólica para a gente. O que João realmente viu, nós vamos saber quando nós também o virmos plenamente. Mas o que ele viu naquele momento, ele traduz para a gente em uma porção de símbolos. Ele traduz a verdade para ele mesmo, em uma série de símbolos. E alguns deles eu tenho certeza que nem ele mesmo estava entendendo. Tem coisa que ele simplesmente, a gente percebe lendo o texto, que ele estava meio que boiando ali, viajando no meio daquele monte de coisa. Mas Jesus vira para ele e fala: não temas. E Jesus, eu quero ler para vocês essa parte. Porém ele estendeu sobre mim a mão direita. Presta atenção, a mão direita é o quê? A destra. Toda vez que você lê a palavra destra na Bíblia, está falando da mão direita. Tanto você vai ver muito isso aí no livro de Salmos, não é? Irmãos, ele estende a mão e ele começa a falar quem ele é. E aí, de todos aqueles mistérios que apareceram, Jesus se preocupa em explicar 2 para João. Ele fala o que são os candeeiros, ou candelabros de ouro, e ele fala o que são os anjos. Jesus aparece para João e fala assim: olha, você vai mandar 7 cartas para essas 7 igrejas aqui que eu estou falando para vocês. E além disso, né, eu quero que você saiba que
Os 7 candeeiros que você viu, na verdade, esses 7 candeeiros são as 7 igrejas. E os anjos que você viu, as estrelas, perdão, que você viu, as estrelas que você viu aí na minha mão direita, nessa visão, elas são os anjos das 7 igrejas. Eu expliquei para vocês, eu acho que eu cheguei a comentar rapidamente na aula passada, o que são esses candeeiros de ouro, quando eu falei a respeito da igreja. Candeeiro de ouro, meus irmãos, primeiramente a gente precisa lembrar que Jesus está dizendo que é de ouro. Isso quer dizer o quê? Que é precioso. Isso não é um símbolo da antiguidade, é um símbolo até os dias de hoje. Quer dizer que é algo extremamente precioso. Quando você vira e fala, esse menino é de ouro, hein? Não tem esse sentido? É exatamente esse. Jesus está falando que a igreja dele vale ouro para ele. É extremamente preciosa. E por que ela é preciosa? A gente entendeu um pouco disso na semana passada. Ela é preciosa porque ela é um candeeiro. Ela está numa comunidade para iluminar aquela comunidade. São 7 candeeiros, cada um numa cidade diferente. Porque cada igreja tem a responsabilidade de acabar com as trevas naquele lugar, de brilhar tanto a ponto da escuridão sumir naquelas cidades onde eles estão. A gente aprendeu que esses candeeiros, eles não são perfeitos. Estava cada um pior do que o outro, por isso Jesus estava mandando cartas para elas, né? Há exceções aí dentro das 7 cartas, mas de uma maneira geral todas elas tinham problemas. Mas meus irmãos, além da gente saber o que é o candeeiro de ouro, o assunto principal de hoje tem a ver com as estrelas que estavam na mão de Jesus. Haviam ali 7 estrelas, e o que cada uma dessas estrelas significa segundo o próprio Jesus? Aquelas estrelas significam anjos dessas 7 igrejas. Você sabia que cada igreja tem um anjo? Sabia disso? Essa manhã eu quero explicar para vocês o que é um anjo e o entendimento que você precisa ter, que pode mudar a sua maneira de servir a Jesus. Irmãos, existem muitos teólogos que se debruçam por muitos e muitos anos estudando esses textos, analisando inclusive na sua língua original, no grego. E alguns deles chegam a dizer que um anjo seria realmente uma entidade espiritual. Imagina aquela criatura de asa, tipo um anjo da guarda de cada igreja local. Essa igreja aqui teria um anjo aqui, como defensor dessa igreja, outra igreja de lá teria o seu anjo. Irmãos, não dá para interpretar a Bíblia desse jeito. Por quê? Porque o próprio texto vai clarear algumas coisas para a gente, dizendo que não se trata de uma entidade espiritual. Se Deus tem um anjo, tipo um anjo da guarda para cada igreja, amém, mas não por esse texto aqui. Esse texto está falando de outra coisa. Entenda que a palavra anjo no grego significa um mensageiro, um enviado. É como se fosse o carteiro de Deus, algo assim, não é? Alguém que Deus envia para fazer alguma coisa. Então nós temos aqui um anjo, e eu quero que você leia comigo o primeiro versículo do capítulo 2. Na verdade, só a primeira frase. Nós lemos assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Você percebe que essa carta está sendo escrita para um anjo. Você acha que se fosse um anjo espiritual, Deus ia precisar escrever uma carta para o anjo? A pessoa que vai receber essa carta, meus irmãos, é o anjo. Ou seja, o mensageiro não é uma coisa espiritual, é um homem que está ali, que é chamado por Jesus de o anjo da igreja. E aí você vai percebendo no meio da carta que tem algumas coisas, meus irmãos, que não são simplesmente para a igreja, são para o anjo. Existem momentos na carta que ele fala vós, ou em algumas traduções, vocês. E existe alguns momentos das cartas que ele vai falar tu, ou, dependendo da tradução da sua Bíblia, você. Então essas cartas, essas situações que nós lemos aqui nos capítulos seguintes, estão se referindo a um indivíduo, ao anjo da igreja. E quem é o anjo da igreja, meus irmãos? O Novo Testamento ele vai trazer várias palavras para descrever esse anjo. Eu sei que cada denominação tem o seu folclore religioso, construiu a sua maneira de olhar a Bíblia ao longo, muitas vezes, de séculos, de tradições,
e cada um vai chamar de alguma coisa, mas a Bíblia, ela usa algumas palavras meio que, como é que eu vou dizer, como sinônimas mesmo. Não exatamente como sinônimas, porque elas têm significados diferentes, mas se referindo a uma mesma função. Tá bom? Por exemplo, você já deve ter visto na Bíblia a palavra presbítero. Amém? Tem igreja, por exemplo, que trata os ministérios da igreja ou os dons espirituais como uma escadinha. A pessoa começa como diácono, daqui a pouco ela é levantada, né? Eu acho engraçada essa palavra, levantada a presbítero, depois ela é levantada a pastor, depois ela é levantada a apóstolo, e tipo assim, recruta soldado, cabo, sargento, e vai subindo na hierarquia. Não é assim que funciona. A gente sabe que a pessoa tem um ministério dado por Deus, e na verdade a palavra presbítero, ela não significa um posto, ela significa presidir. É a palavra que era usada como para descrever um ancião, mas ela era usada não simplesmente para uma pessoa que era velha na igreja, uma pessoa de idade avançada, como a gente diria um ancião. Existiam pessoas que tinham esse título, mas eram jovens, ou seja, era alguém que presidia sobre um grupo. Inclusive, o apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, na primeira, ele vai se identificar também como presbítero. Por quê? Porque isso tem a ver com a função de presidir sobre uma igreja local. Você tem também a palavra pastor, que eu não preciso descrever para vocês, que a gente usa muito. É a metáfora de cuidar de ovelhas. A gente tem, por exemplo, a palavra bispo, que tem o significado de supervisor, que pode significar um pastor de pastores, mas a gente vê também no Novo Testamento essa palavra sendo usada simplesmente para alguém que lidera uma igreja local, que supervisiona, mas a vida espiritual das pessoas. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês, que essas estrelas que estavam na mão de Jesus, e presta atenção nesse detalhe, estavam na mão direita de Jesus, são pastores. É o líder de cada igreja. Irmãos, isso tem um simbolismo muito forte, tá? E eu vou explicar para vocês por quê. O pastor é chamado por Jesus de estrela. E eu sei que a gente falando isso nos dias atuais, você pode ter uma ideia errada do que isso significa. Porque a gente chama de estrela, por exemplo, o Justin Bieber. Você chama de estrela artistas, né? O Wesley Safadão você chama de estrela. Ivete Sangalo é uma estrela. Mas, meus irmãos, na época em que esse texto foi escrito, o simbolismo seria pego muito mais facilmente do que para a gente, porque estrela, por milhares de anos na história da humanidade, foram o único recurso que as pessoas tinham para se orientar. O símbolo de estrela fala de direção. Estrela é aquilo que as pessoas olhavam para saber se iam para o norte ou se iam para o sul. Uma pessoa no meio do mar, uma pessoa no meio do deserto, está de noite, ela não tem referência nenhuma. Ela olha para cima, ela sabe aonde ela está, se ela sabe olhar as estrelas. E desde muito cedo a humanidade começou a mapear o céu para poder conseguir se orientar. Aí surgiu a astrologia, que deu origem depois a uma ciência chamada astronomia. Mas a estrela era aquilo que dava direção. Entenda essa palavra, direção. A estrela era aquilo que era usado para guiar as pessoas. Outra palavra importante, porque o anjo da igreja também é chamado no livro de Hebreus de guia. Aquela pessoa que dá direção para a igreja, aquela pessoa que guia a igreja. Por que é tão importante, meus irmãos, agora nesse início do curso, na nossa aula número 2, você entender o que é o pastor sobre a sua vida? Deus tinha uma mensagem para mandar para aquelas igrejas, para cada uma daquelas 7 igrejas, Ele mandou uma carta diferente, uma carta tratando de problemas que aquelas igrejas estavam vivendo. Ele já tinha a mensagem geral, não é? Sobre o reino de Deus, ide por todo mundo fazer discípulos, mensagens gerais, todo mundo tem que seguir. Mas ele tinha coisas específicas para cada uma dessas igrejas, de situações que eles estavam vivendo. E o que Jesus faz? Ele manda uma carta para quem? Para o pastor. E ele chama o pastor de quê? De guia, daquele que dá a direção. Está conseguindo captar?
Irmãos, a gente precisa entender que quando Deus quer falar alguma coisa para a igreja, Ele usa o pastor. A igreja pode ter vários pastores. A gente vê no livro na igreja de Éfeso, no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo chega lá e ele reúne os pastores. Se não me engano, no capítulo 20, antes dele começar a ir para Jerusalém, ele reúne a igreja de Éfeso, que era um igrejão, que tinha vários pastores. É normal, ele reúne os presbíteros, diz o texto, não é? Os que presidiam sobre a igreja. Mas, meus irmãos, o texto que nós lemos, você vai acompanhando ao anjo. Nós não temos um anjo, nós temos o anjo para cada igreja. Nós temos alguém que guia o povo, que está recebendo a palavra diretamente de Jesus. Por que essa orientação é tão importante, meus irmãos? Porque ao longo da história da igreja, nós tivemos coisas complicadíssimas acontecendo, por pessoas irem para um extremo da ditadura e por pessoas irem para um extremo da democracia, sem entender que a Bíblia trata de coisas espirituais. Eu sou alguém a favor da democracia com relação ao governo dessa terra e tudo? Sou. Não acho que poder governamental nenhum deve estar centralizado na vida de um homem, mas nós não estamos falando aqui na igreja de concentração de poder. O poder e o domínio pertencem a Jesus, mas ele tem alguém que ele levanta no meio do povo para passar a mensagem que ele quer entregar. Se você for olhar, por exemplo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como é que funciona essa questão de democracia, meus irmãos, a Bíblia usa até sorteio. Usa até cara ou coroa, urim e tumim, não é? Para discernir a vontade de Deus, menos a vontade de ouvir o povo. Esse negócio de a voz do povo é a voz de Deus está errado. É só ler lá o povo no meio do deserto. Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar o povo. E toda vez que o povo abre a boca para falar, faz alguma assembleia, fala besteira. Até falar que quer voltar para o Egito, eles querem. Até tirar o líder e falar, não, na verdade Deus fala com mais um monte de gente. A rebelião de Corá, que a terra abriu e comeu esse monte de gente. Várias vezes esse tipo de coisa aconteceu. Olha para o Novo Testamento. Pilatos vira para a multidão e fala, quem vocês querem? Cristo ou Barrabás? E o povo faz uma eleição ali, não é? Faz uma votação e escolhe Barrabás, ao invés de escolher Jesus. Em vários momentos a gente vê acontecendo coisas dessa forma. Nós estamos vindo, para quem estiver aí acompanhando essas aulas em vídeo, tem pessoas de outras denominações que assistem, mas essa igreja é uma igreja de nome batista, e nós temos uma tradição de uns 500 anos de história. E nós temos uma forma de governo centralizada na democracia, o que, meus irmãos, tem gerado historicamente grandes problemas para a gente. Porque muitas vezes acontece exatamente como nós vimos no texto, Deus dá uma visão para o líder, e aí na hora que ele vai passar essa visão para a igreja, reúne lá, por exemplo, o seu conselho, ou a assembleia da igreja reunida, e na hora que ele fala, meus irmãos, nós precisamos fazer dessa maneira, precisa do voto do povo. E aí, meus irmãos, nessa hora levanta um cidadão, extremamente bem intencionado. Enquanto o pastor passou um tempão buscando em Deus, orando, pedindo uma direção, vai levantar esse cidadão que ouviu aquela situação naquele momento, nunca orou nem um minuto a respeito daquela situação, e o que ele vai falar? Ele vai dar um pitaco. E quando ele der o pitaco, não é que a ideia é boa, não é o que Deus mandou, mas a ideia é boa. O que o pastor está falando que é para a gente fazer, vai ser uma doideira. O pessoal olha humanamente falando, isso nem faz sentido, mas levanta uma pessoa e fala uma palavra com aparência de sabedoria muito grande. E sabe o que acontece? Atrasa aquilo que Deus quer fazer em anos, em décadas. Ouvi certa vez a história de um pastor que estava com igreja no centro de uma cidade, um local bem movimentado, e Deus deu a visão que eles iam ganhar muitas pessoas e que eles precisavam sair dali. E quando eu falo visão, meus irmãos, eu não estou falando que o cara fechou o olho e viu um desenho animado passando na frente dele. Deus colocou no coração daquele homem, porque ele era o anjo da igreja. E na hora que ele passou aquela visão, meus irmãos, nós vamos abandonar esse templo e vamos construir em outro lugar, vamos começar de novo em outro lugar. Irmãos, imagina a choradeira na igreja. Por que aquele tijolinho que está ali? Irmão fulano, saudoso irmão fulano.
Eu me lembro quando eu era criança, quando nós levantamos, eu botei construir aquela janela com o meu sangue. Pastor, isso não vem de Deus. Tivemos tanto trabalho para construir isso. Essa igreja ainda não encheu, temos muito para crescer, vamos deixar isso para depois. O terreno onde eles iam comprar, depois eles não conseguiram mais, porque o local foi extremamente valorizado. E o local onde eles estavam, o centro da cidade, virou um lugar horrível, que as pessoas tinham medo de ir e não tinham nem lugar para estacionar. Deus deu a visão. E o povo, por não ter entendimento, por não saber que existe um anjo sobre a igreja, para quem Deus dá uma direção, para que ele seja o papel de estrela ali. Irmãos, o povo perdeu a bênção. Olha, na semana passada eu disse que muitas pessoas vêm de outras igrejas e viveram experiências excelentes, maravilhosas em outras igrejas. E quando chegam para uma outra igreja local, elas querem trabalhar ainda com a lógica, com a visão que Deus deu para outra estrela, para outro anjo. Imagina, por exemplo, o irmão Luciano, imagina que ele estava lá na Bahia, e lá na Bahia, Deus deu uma visão para o pastor dele, nós vamos trabalhar dessa forma. E ele viveu experiências maravilhosas, ele sai de lá, vem para cá para a nossa igreja, e ele chega aqui, ele encontra um outro contexto. Ele chega aqui e encontra um outro anjo, uma outra visão, uma outra direção de Deus, embora esteja seguindo os mesmos princípios espirituais da Bíblia. O que ele vai fazer? Muitas vezes, meus irmãos, a pessoa que vive isso não consegue cortar o cordão umbilical. Como nós temos pessoas que saíram de nós e ainda não conseguiram cortar o cordão umbilical e se firmar plenamente em outro ministério. E aí ele chega aqui e fica pensando assim, mas o meu pastor não fazia assim. Mas a minha igreja não era desse jeito. Eu acho que esse negócio aí está errado. Eu acho que a gente tinha que fazer o ministério de louvor. Ele tinha, na verdade, que fazer uma escala dessa maneira. E não entende o processo que nós já passamos, o processo que nós estamos vivendo e para onde Deus está nos levando. Então começa a meter o bedelho e daqui a pouco convence um, convence outro. Por quê? E gera um transtorno no meio da igreja. Por quê? O cordão umbilical não foi cortado. Você foi colocado num candelabro de ouro. Você faz parte agora desse povo. E esse povo está debaixo de um governo espiritual. Alguém que traz uma direção de Deus, uma visão de Deus. Amém. Disse para vocês sobre outra situação, o extremo. Na igreja católica, por exemplo, tem outras que funcionam de maneira semelhante no meio evangélico, mas como eu não domino a nomenclatura deles, eles têm um dogma chamado dogma da inerrância papal. O que é isso? Toda vez que o Papa ele se pronuncia a respeito de um assunto doutrinário, ele não erra. Eles creem dessa maneira, nós respeitamos a crença deles. Embora a gente tenha tido o Papa que apareceu no meio da história e falou, não, meus irmãos, está errado, o Papa erra sim. Aí veio o próximo e falou, não, na verdade, aquele outro estava errado, o Papa não erra. Oi? Né? Tem algum problema. Mas acreditem, até hoje se crê dessa maneira. Que na verdade o Papa não erra e aquilo que ele pronunciou, ponto final. Ok? Não é assim que funciona. Você sabe por quê? Porque a partir do momento que você entende que o anjo é um ser humano que está recebendo essa carta, você precisa entender que ele está errado em muitas situações. Entre você receber de Deus e você entender de Deus, existe um caminho imenso, meus irmãos. E entre você receber de Deus e você obedecer a Ele, tem outro caminho imenso. Então eu digo para vocês, o pastor de vocês vai errar, faz parte. Você começa a olhar para esses 7 anjos aqui dessas igrejas, e você vai ver cada situação deplorável. Você vai ver, por exemplo, o anjo da igreja de Éfeso, que era esse igrejão que eu falei para vocês, que já tinha tido um passado maravilhoso, que era a igreja do amor no livro de Atos. Irmão, Jesus vira para ele e fala assim, ó, meu filho, eu tenho aí contra você que você largou o seu primeiro amor. O pastor da igreja tinha perdido a paixão, já tinha trabalhado muito no início, mas agora ele não queria mais saber de trabalhar da forma que devia, tinha perdido a paixão. Jesus fala que ele precisava se apaixonar de novo. Ele falava assim, arrepende-te, volta às primeiras obras.
Você vê, por exemplo, o pastor da igreja de Laodiceia, um cara que devia estar queimando o coração diante de Deus, como a gente vê lá no livro de Hebreus, né, que fala que os seus ministros, os ministros de Deus, são como labaredas de fogo. Aquele pastor da igreja de Laodiceia tinha que estar com o coração queimando. E Jesus vira para ele e fala assim: olha, você não é frio nem quente, você é morno. E porque você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Jesus manda essa carta, meus irmãos, para o anjo da igreja. Existem pastores extremamente problemáticos, existem pastores que estavam convivendo com imoralidade no meio do povo, ao invés de disciplinar, ao invés de pregar contra o pecado. Pastores que estavam sendo omissos ali naquelas igrejas. Aí eu pergunto para vocês, quem é que tem que fazer alguma coisa contra esses pastores? O dono deles, e vai fazer. E Jesus faz ameaça com relação a eles. E eu acho curioso, uma dessas ameaças, que se não me engano é ali para a igreja de Éfeso mesmo, que ele fala assim: se você não se acertar, eu virei até você e vou tirar de você o seu candelabro. Aliás, ele diz: eu vou mudar o seu candelabro de lugar. Eu acho essa figura muito forte, porque a ideia que a gente tem é assim: eu vou tirar você dessa igreja e vou botar outro. Não é. Eu ainda estou orando para entender plenamente o sentido dessa revelação. Ele não fala: eu vou tirar você daí, pastor. Ele fala: eu vou mover o candelabro de lugar. Eu vou tirar a igreja do lugar. Pensa, meus irmãos. Estou contando isso para vocês entenderem o que vocês devem esperar de mim e o que eu devo esperar de vocês. O que vocês devem esperar de mim? Que eu seja alguém que busque a Deus. Que eu seja alguém que queime o coração e busque essa direção, não só buscar a direção, mas entender. Quer dizer que eu não vou ouvir sugestão dos irmãos? Pelo contrário. Eu não entendo dessa maneira também o modelo de liderança bíblica, com arrogância. Mas quer dizer que eu não vou aceitar tudo que vocês trouxerem para mim. Existem sugestões que as pessoas trazem que eu bato o olho e falo: nossa, que coisa interessante, eu vou orar, e Deus fala: agora não é assim. Existem coisas que a pessoa traz para mim, e eu falo: que doideira, vamos orar, meu irmão. E eu vou orar e Deus fala: não, segue, procede. É assim que funciona. Mas parte de quem? Parte do anjo da igreja, porque ele vai dar a direção, ele é o guia. Irmãos, vocês precisam entender justamente isso. O que eu preciso esperar de vocês? Simplesmente uma coisa: obediência. É feio falar isso, né? É politicamente incorreto, parece autoritarismo. Eu espero a obediência de vocês, mas deixa eu esclarecer: obediência cega, meus irmãos, nunca, porque eu sou um ser humano, eu posso errar. Mas existem coisas, meus irmãos, que você sabe que o pastor não está levando você para o pecado. São coisas simples. Pode acontecer do pastor ficar doidão, bater a cabeça, começar a falar umas coisas esquisitas. Pode acontecer do pastor cair em pecado, dar lugar ao diabo. Essas coisas acontecem sempre pelas igrejas ao longo da história. Você precisa ser bereano. O que isso significa? Quem conhece a linguagem lá do livro de Atos, é examinar tudo que está sendo dito à luz da Bíblia. O pastor está dizendo alguma coisa que se choca diretamente com aquilo que a Bíblia ensina. Você não é obrigado a obedecer. Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus que você deve obedecer a eles. Sabe por quê? Porque eles velam pela alma de vocês, como quem vai prestar conta. Você tem ideia do tamanho da responsabilidade? A Bíblia diz que muitos de vocês, não desejem muitos de vocês serem mestres, porque aquele que é mestre vai ser muito mais cobrado. Eu vou prestar conta da alma do Samuel. Érica, eu vou prestar conta da sua alma, minha filha. Camila, eu tenho que prestar conta da sua alma para Deus. Você entende às vezes por que eu pego no pé? Você entende às vezes por que algumas mensagens duras eu tenho que trazer? Eu vou prestar conta da sua alma, minha filha. Eu velo pela alma de vocês. Não só eu, mas o pastor Osias, como anjo dessa igreja. Às vezes eu falo, né?
eu disse aqui, o anjo, e vocês ficam perguntando, mas espera aí, o pastor Osias é o presidente, mas o pastor Cléris que está na frente, como é que isso funciona? Nós temos aqui uma continuidade de ministério. Nossa igreja vive uma situação bem específica com relação a isso. O que Deus mostrou para a gente é que nosso ministério é basicamente o mesmo, em continuidade. O pastor Osias meio que tem passado o cajado para mim nesse sentido. Algumas coisas, ele ainda é o meu pastor, meu líder espiritual, mas ele me delegou certas coisas espiritualmente, e estamos exercendo dessa maneira. Mas nós estamos aqui velando pela alma de vocês. O que eu espero de vocês além de obediência? E eu falo isso aí para você que é de outra igreja que vai estar assistindo esse vídeo. Espere isso do seu pastor e o que o seu pastor deve esperar de você. Ore por eles. O apóstolo Paulo, várias vezes ao longo de suas cartas, ele vai dizer coisas do tipo: irmãos, orai por nós. Nós não somos super-homens, nós não somos santos nesse sentido folclórico que foi construído. Somos santos como vocês são, separados, mas não somos melhores ou mais santos ou qualquer coisa desse tipo. Simplesmente somos pessoas que Deus chamou e deu para a igreja. A Bíblia diz que a uns Ele deu como pastores e mestres, ou seja, Ele presenteou a igreja com pastores e mestres. Estão conseguindo compreender? Você tendo entendido isso, que você deve segurar as ondas aí do seu pastor em oração, para que ele receba realmente de Deus e ele entenda, não é? Você também vai fazer uma outra coisa, você vai garantir que ele tenha tempo para orar. Isso é um detalhe importante que eu precisava dizer. No livro de Atos, capítulo 6, o pessoal começa a encher a paciência dos líderes da igreja, dos apóstolos que ali estavam, porque estava acontecendo um monte de problema na igreja. E eles falam assim, a gente vai ter que escolher mais gente aí para liderar, porque nós precisamos nos dedicar à leitura da Bíblia, né, ao ministério da palavra e à oração. O ministério do líder precisa ser isso. Como é que ele vai discernir de Deus se ele não tem tempo para orar? E se ele não tem estudo da Bíblia? Irmãos, tem um monte de gente que quer que o pastor vai fazer uma visita. É bom receber uma visita pastoral? Para algumas pessoas, né? É ótimo. Outras acham que se o pastor bater na porta vai ficar com medo. Ai meu Deus, né? Aconteceu alguma coisa. Mas é bom o pastor ter essa comunhão com as igrejas, com os irmãos, não é? Acompanhar, cuidar. Mas eu pergunto para vocês, isso está na Bíblia? Não está não. Não está não. Isso faz parte do nosso folclore. É uma coisa ruim? Não, é uma coisa boa. Mas toma cuidado com isso. Garanta que o seu pastor tenha tempo para que ele se dedique em oração e leitura da Bíblia. Um irmão, na verdade uma pessoa de fora, né, que ainda não é crente, me procurou ontem pedindo ajuda, precisava conversar com alguém. E eu passei um tempão conversando e ele falou que chegou a frequentar uma outra igreja e teve muita dificuldade porque falavam, o pastor era igual ao SUS, para marcar com ele tinha que esperar um tempão, né? Irmãos, o que acontece, só para resumir aqui, para finalizar para vocês, o texto que nós lemos no domingo passado, nós vamos retomá-lo em alguns momentos, e esse é um deles, diz que ele deu alguns como apóstolos, outros como profetas, cada um desses ministérios que eu falei para vocês, né? Para edificação do corpo, para que a igreja faça o seu serviço. A ideia, meus irmãos, é que se o pastor está tendo a sua vida de oração e de leitura da Bíblia, a igreja em si vai fazer o serviço dela. A responsabilidade para visitar, cuidar uns dos outros, aconselhar, ouvir, não tem que estar centralizada em uma pessoa, é uma coisa que é para a igreja inteira. E é justamente isso que vocês vão aprender no decorrer desse curso. Mas precisava ser dito isso aqui na aula 2, para que vocês entendam que o que vai ser dito daqui para frente em alguns momentos são coisas específicas para a sua vida. Porque é fácil você virar e dizer assim, Deus dá a visão e a orientação da igreja dele para o líder. Aí você pensa, é a igreja, esquece que igreja é você. E na hora que chega na sua vida, Deus mostrou que você precisa agir dessa maneira, que você precisa participar desse ministério, que você tem que ir para tal lugar, abrir uma célula em tal lugar. Não, como assim? Para mim, é para a igreja. A igreja é você. Amém? Vamos nos colocar de pé.
E eu queria que nesse momento você orasse pelos seus pastores. E depois nós, pastores, vamos orar por vocês. Você que vai estar acompanhando em vídeo, gasta esse tempinho aí do vídeo de silêncio para você orar pelos seus pastores. Se você é alguém rebelde, desobediente, pitaqueiro, sem vida de oração, que dá pitaco sem orar a respeito, é hora de se arrepender também e passar a consertar a sua vida. Passe um tempo em silêncio orando pelos seus pastores. Quero chamar o pastor Osias aqui à frente. Ele vai fazer essa oração daqui a pouquinho, orando por vocês. Pai Santo, nós te louvamos, porque a mensagem boa, perfeita, agradável do Senhor aconteceu. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos capacitado para dirigir o rebanho que o Senhor nos confiou. E o Senhor é o nosso líder maior, a quem todos devem se submeter. Nós te louvamos, ó Deus, porque no momento certo o Senhor capacita os teus servos, igreja e pastores, na condução do ministério que o Senhor tem confiado ao teu rebanho. Pedimos agora, ó Deus, que nos dê esse entendimento da missão, da responsabilidade de cada líder, de cada pastor. Nos dê também a capacidade de nos submetermos inteiramente à direção do Senhor através deles. Pedimos como igreja, Deus, que nos faça um povo submisso, prestativo, amoroso, e se disponha a seguir os teus ensinamentos de maneira correta, no temor do Senhor, na graça do Senhor. Nós reconhecemos o grande trabalho que temos enquanto aqui na terra, enquanto aqui nesse bairro, e precisamos da misericórdia e da força do Senhor, para experimentarmos também a vitória do Senhor, que é compartilhada conosco. Permita, Senhor, que vivamos os teus desígnios, que vivamos na força, no poder, na unção do teu Espírito Santo. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero chamar o irmão Marcos André